Fala galera, beleza? Bom, estamos começando o nosso Apollo Cast, estou muito feliz, estava ansioso para esse dia. E nós vamos falar hoje de algo muito importante que você, principalmente, que quer emagrecer e fala, é impossível, é difícil. Então a gente vai falar com uma pessoa que saiu da obesidade para os palcos. Ela, Renata Rovai, muito obrigado, Rê. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Fiquem aí ligados, porque garanto para vocês que vai ser uma história bacana de se conhecer e você vai acabar vendo que tudo é possível, basta você confiar em você. Bom, gente, às vezes você fala assim, mas você olhando assim a Renata desse jeito, hoje bonita e tal, mas não foi sempre assim não. Então, você vai ver como foi essa grande transformação. Então, estou muito feliz de receber você aqui. Antes de mais nada, eu já quero falar assim, eu já uma caneca especial para você, no nosso Apollo Cast. Olha né? Que presente especial. Você é a primeira já a receber a nossa... Eu não sei se você gosta de café, se você toma uma água, mas já deixei aqui, uma aguinha, um café. Eu vou de café também, aqui, caminho especial, né? Com a minha treinadora Apollo. Então, vou colocar aqui um pouquinho de café para você. Chique, muito obrigada. A gente coloca só um pouquinho, que eu não... né? A gente vai tomando aqui um cafezinho. Pessoal, aqui é para você se sentir em casa. Nosso Apollo Cast é para você realmente sentir parte aqui do nosso. Pega o seu café também, né? Vem tomar um café aqui com a gente. Eu queria começar, né, esse Apollo Cast primeiro te agradecendo por você aceitar o convite, né? A gente se conhece há pouco tempo, se conheceu na academia, mas a sua simpatia e comecei a te acompanhar no Instagram, já fica aí o convite, vale a pena depois aqui desse Apollo Cast você seguir a Renata, ver que tudo que ela vai aqui falar para você é o dia a dia dela, que é maravilhoso. E eu quero começar aqui perguntando, né, aqui algumas perguntas que as pessoas geralmente já têm dúvidas, a gente já deixou aqui algumas perguntas, né? Você sempre foi acima do peso ou foi só uma fase? Então, nunca fui gordinha. Foi uma fase na minha vida. Assim, desde pequena, eu sempre convivi com o meio do esporte, né? Cresci dentro de academia, porque eu tinha um meu irmão falecido, né? Ele era professor de balé clássico, jazz e ginástica olímpica. Caramba. E aí eu comecei na ginástica olímpica pequenininha. Se eu não me engano, acho que com 5 anos, por aí, mas desde pequenininha ele já brincava comigo. E bacana ali, que então você já sempre esteve no meio do esporte. Sempre. Que bacana. E ali eu comecei a gostar e fui seguindo. Até meus 15 anos eu praticava esporte. Aí teve uma fase na minha vida que a gente termina os estudos, tem que trabalhar, vida adulta, fazer faculdade, e aí você não tem mais tempo. Verdade. Nessa fase, né, que eu estava trabalhando direto, acabou que, assim, eu não podia ser mãe, né? Acabou que uma história interliga na outra, eu não podia ser mãe. Né? E aí eu conheci o meu marido, na época namorado, então nessa fase a gente já foi morar junto, e eu trabalhando direto, estudando direto, eu não tinha tempo para nada, comia muita, né, fast food, muita bobeirinha, né, coxinha, ia para o que não era saudável, mas prático. Sim, apesar que a gente sempre fala, né, às vezes a nossa infância é influência também de pai e mãe, né? Por exemplo, eu também fui obeso, né? Eu, com 13 anos, eu era obeso. Pensa, hoje de falar que é bullying, né? Mas pensa um cara que já teve 500 apelidos. Gordinho, gordão, bola 7, bolostrofe. Eu nem vou falar o restante. Mas, porque minha mãe tinha aquele negócio que tinha que comer antes de sair, não podia passar fome. E aí você acha que tem que comer o tempo todo, né? Então a gente sabe que isso influencia também. Influencia, né? Muito. A alimentação influencia no total, né? E aí nessa fase de come aqui, come ali, come fora, não se alimenta saudável, dá para se alimentar saudável, claro que dá. Mas até a gente entender isso, demora. É verdade. Quando eu me dei conta, eu já estava uns 10 quilos acima do meu peso. Caramba. E aí aconteceu, né, depois de muita oração, engravidei. Amém. Não podia ser mãe, engravidei. Amém. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu me dediquei 100%. Só vou dar uma pausa aqui, que eu gosto sempre de dizer aqui, depois de muito o quê?
oração, né? Muita oração. Então, se você não acredita em oração, já tá aqui, eu quero ser mãe, não consigo ser mãe. Ó, já fica uma dica aí. Isso não tá nem na programação, hein? Mas, ó, não tá, saiu você naturalmente. vê, naturalmente. É que não tem como. E aí, às vezes, é legal falar sobre isso, porque às vezes a pessoa fala assim, onde está a sua fé? Né? Primeiramente, você tem que ter fé, mas segundo, acreditar no poder de Deus, né? Exatamente. E foi o que aconteceu. Que legal. Pode continuar, é legal. E aí, eu descobri que eu engravidei, né? Eu esperava muito por isso. E acabou que eu acabei me dedicando 100% à maternidade, a ser mãe, assim que eu ganhei ela. Então, eu não tive aqueles cuidados, né? Só aproveitei. Então, fui só engordando. Quando eu me dei conta, eu tenho 1,57, sou bem baixinha. E eu tava com 94 quilos. Então, é muita coisa. Bastante. É muita coisa pra minha altura. E aí, quando eu me dei conta, eu já tava muito gordinha. E aí, esperei a fase da minha filha entrar na escolinha, coloquei ela na escolinha e resolvi ir atrás do prejuízo. Mas eu fiquei 30 quilos acima do meu peso. Quando eu me dei conta, eu tava muito gordinha mesmo. Ou seja, praticamente a sua obesidade veio, né, caso da gravidez, mas como também era um sonho, você não ficou se policiando e aproveitei. Caramba. Bom, já que, né, faz parte aqui eu coloquei aqui no roteirinho, quando você se ligou, né, deu aquela ligadinha de chave e falou assim, não, agora está na hora de eu emagrecer. Bom, exatamente. Eu acabei meio que já quase entrando nessa perguntinha aí. Quando eu me dei conta, eu estava muito acima do peso já. O manequim só subia, eu perdendo roupa, toda vez tendo que comprar porque eu estava engordando, as roupas não cabendo mais. Não tá legal isso, né? E eu já estava começando a ver aquilo, estava me incomodando também no espelho, porque queira ou não, né? Nós somos mulheres, somos vaidosas, né? E nova também, né? Aí tem essa questão um pouco, né, da idade, teve filho, que exatamente. Passou aquela fase da felicidade, mas aí falou, agora caiu na realidade. Aí quando eu me dei conta, eu falei, poxa vida, eu tava com o manequim, já tava no plus size, eu já tava usando plus size. Caramba! Então eu falei assim, tava só aumentando, eu falei, não, eu preciso, fora, né, a saúde, cheia de dores. Eu moro em uma casa que tem muita escada, então eu já não tinha mais nem pique para subir escada, aquela canseira, falta de ar, a disposição já não era a mesma. Eu falei, não, eu preciso mudar isso, né? Até nem questão só estética, questão de saúde, né? Eu tava ficando com problemas de saúde também. Então foi ali que eu falei, não, preciso cuidar de mim, né? Mãe tem que cuidar. E nesse processo, foram quantos quilos aí que você perdeu? 30 quilos. 30 quilos. 30 quilos. E mais ou menos quanto tempo você conseguiu perder esses 30 quilos? Olha, por incrível que pareça, foram exatos 6 meses. 6 meses? 6 meses cravado. Eu decidi, nesse meio tempo, eu comecei a fazer dieta, começava, parava. E aí, a gente tem o quê? Não é só a dieta, não é só a academia, não é só você ficar se matando de correr e fazer cardio. Um tá interligado ao outro. É a alimentação, a rotina de cardios, aquela rotina de aeróbicos, a rotina de treinos, a atividade física, seja qual for. Sim. E aí eu não fazia, né? Eu fazia daqui a pouco eu desanimava. Aí quando realmente falei, não, vou fazer certo, eu tive resultado. E no começo você já fazia por conta ou já fazia com nutricionista? No começo eu fui indo por conta. Mas assim, não dá. Não dá porque chega uma época que assim, você não sabe o que fazer, você não tem experiência com isso, né? Então não tem como, você faz errado. Aí você deixa de comer, você corta um monte de coisa que não é para cortar, acaba que você acaba ficando até doente, pega uma anemia, alguma coisa, então não é legal. Então nesse período você nem conseguia ter tanto resultado. Não tinha tanto resultado. E aí foi que eu falei, não, peraí, vamos fazer o certo. Se eu quero fazer o certo, tem que ser ali. Procurei uma nutricionista, aí procurei na época, tinha uma academia próximo de casa, hoje em dia ela não existe mais. Já procurei ali também um personal trainer para estar me ajudando, montando meu treino, fazendo toda aquela rotina. E aí foi que andou as coisas. Bacana. Pessoal, é importante, né? Às vezes a gente colocar esses detalhes, né? Quem já me acompanha, né? Sou treinador, e eu faço essas perguntas até provocativo. Por quê? Porque a pessoa fala assim, então é possível emagrecer? É possível. Em 6 meses é possível? É. Até porque existem algumas matemáticas lógicas que se você seguir uma certa regra
né, um déficit calórico, você consegue perder em média às vezes 2, 3 quilos por mês, né? Então é possível. Agora, o que é impossível querer resultado sem os profissionais certos do lado. E aí eu aproveitei já que a Rê falou, comecei sem, né, e agora com. Então já fica aí a dica. Você quer resultado? Procura as pessoas que podem realmente auxiliar. Não é verdade, Rê? Verdade, não tem outro jeito. Tem que ter um acompanhamento, tem que ter acompanhamento médico, o treinamento tem que ter um treinador para te acompanhar, para te orientar, montar o seu plano de treino, que não é simplesmente olhar, eu vou fazer aquilo ali que fulano está fazendo, não é assim. E você que não conhece aí a Renata, fala assim, nossa, mas como ela era então? Então a gente preparou aqui um vídeo bacana para vocês verem aí, ó, como que foi esse procedimento. Fantástico, né, gente? Olha só como a Rê é, nossa, a gente olhando assim, Rê, né, vendo essa mudança, né, e claro que isso foi só uma etapa, né? Agora a gente vai entrar na etapa que é onde, não sei se é mais fácil, se foi mais difícil, né? Como que é? É mais difícil você emagrecer ou é mais difícil ter essa transformação para ser atleta? Olha, experiência pessoal minha. Eu, Renata, acho mais difícil o físico competitivo para ser atleta do que eu emagrecer. Claro que tem pessoas que têm mais dificuldade, vai falar, Renata, você está falando isso, mas eu não emagreço. Mas é que é de pessoa para pessoa. Mas para mim o mais difícil foi para competir. E como, assim, tomou essa decisão como? Agora eu vou ser atleta. Emagreci, agora estou feliz e agora eu vou ser atleta. Foi alguém que incentivou? Como que aconteceu isso aí? Foi. Era um sonho adormecido lá atrás, que eu falei que eu cresci em academia, tudo. Quando eu era adolescente, acho que a partir dos 14 anos eu comecei a praticar musculação. Antigamente era mais balé, jazz, natação, ginástica olímpica. Aí eu fui para musculação. E aí lá tinha um treinador que ele era fisiculturista. E ali legal. Ele falou, ali conversando tudo, ele montava os nossos treinos, tudo, ele falava, olha, você tem um físico, um porte muito para ser fisiculturista. Aí eu, ai, que bacana, tal, né? Eu falei, olha, que legal, mas eu nem imagino. Né? E aí ele apresentou o fisiculturismo, olha, é assim, assim, tal. E aí eu fui despertando aquele desejo, mas volto novamente à vida adulta, tem que trabalhar, estudar, tudo. Naquela época era um pouco mais difícil, né? O fisiculturismo, tudo. E você já estava com tinha filha também, né? Você já estava... Aí também, quando eu decidi emagrecer, né? Eu já tinha a minha filhinha, tudo. E aí foi que eu fui vendo que eu emagreci, e aí eu treinando, começou a mudar o meu físico, eu falei, vem cá, agora minha filha tá grandinha, tudo, eu acho que eu vou tentar ir pro esporte novamente. Que legal. Ir pro fisiculturismo, aquela vontade que ficou lá atrás, eu acho que eu vou tentar. Que bacana. E deixa eu te perguntar aqui, uma pergunta aqui que eu fui aqui elaborando um pouquinho, que a gente vai, né? Vejo que tem várias categorias, né, aí dentro do fisiculturismo. Sim. E você escolheu wellness. É isso mesmo? Falei certo? Wellness. Wellness. Isso. E por que você escolheu essa categoria? Bom, foi quando voltou aquele desejo de ir para o fisiculturismo, eu assistia muito, né, pesquisava muito, gostava de assistir muitas competições que tinha ali, né, e ali eu me apaixonei por essa categoria, porque é uma categoria, assim, que é própria para a mulher brasileira, né? Então, assim, você não precisa ser magra demais, porque tem a categoria biquíni, que é um físico mais magrinho. Exatamente. Tem a figure, que é um padrão Y, né? Que é um pouco mais forte, são ombros mais desenvolvidos, superiores mais desenvolvidos. E tem a última categoria, que é a Woman's Physique, que já é bem forte, estilo então vai uma bodybuilder. Uma abaixo. E eu fiquei nesse meio termo, que é o que eu sou, praticamente. Legal. Só lapidar conforme a categoria. Então era o que eu queria. Eu falei assim, olha, não vou para a categoria acima, porque não é o que eu me encaixo, né? O que eu gosto particularmente, sim, e nem abaixo, porque eu não tenho porte para ser. E a alimentação muda muito, Rê? A dieta para emagrecimento, para essa dieta do fisiculturismo? Muda muito. Dá uma mudada. Tem muita estratégia alimentar, principalmente em época de competição, que você tem que se preparar, aí que começa as estratégias alimentar. E assim vai, é bem diferente. E aí o ritmo de treino é muito mais pesado? É, mais pesado. Você chega a fazer quantas horas de treino hoje por dia? Então, atualmente, com o treinador que eu tô, deu uma enxugada no volume de treino, até porque também eu já tô com uma maturidade muscular muito boa. Então, assim, no meu caso, como eu já tenho uma maturidade boa, então dá
dar uma enxugada no treino. Agora, para quem está começando, aí já tem que... Quando você fazia para emagrecimento, você treinava o quê? 5 vezes por dia? 5 vezes por semana? Quantas horas, mais ou menos? Olha, desde que eu voltei a praticar o esporte, sempre foi 5 vezes. 5 Só vezes. Deixava o domingo para descanso total. Tá, mas quando era emagrecimento, quanto tempo você ficava na academia treinando? Quando era para emagrecimento? Para emagrecimento? Olha, eu fazia as minhas 1 hora de cardio cravada, como eu faço até hoje. Hoje já diminuiu, mas aquela 1 hora de cardio, então aí, depois que eu arrumei um equipamento em casa, então eu E você fazia já ia, ficava lá 2 horas, ou você dividia cardio num horário, musculação no outro? Fazia em jejum, de manhãzinha o cardio, e depois eu voltava, vinha para casa, se alimentava tudo, colocava a neném na escola e voltava para treinar. Voltava para academia. Isso. Pessoal, por que eu vou aqui fazendo essas perguntas, né, para a Rê? Para você entender o seguinte, quando a gente fala de emagrecimento, né, a gente vai voltar aqui depois no fisiculturismo, mas agora estou fazendo essa mistura de assuntos, porque são coisas diferentes. Eu quero emagrecer. Só que eu vejo que às vezes as pessoas, né, não sei se você concorda comigo, que às vezes quer tomar o emagrecimento seguindo o fisiculturista, que não tem nada a ver. Eu vou seguir, né? Lógico, você seguir a Renata, aquela motivação, que você vai ver que é maravilhoso. Eu sigo, desde que eu conheci, sigo lá, é motivação para mim e para os meus clientes, que eu sempre indico também. Mas não adianta você que está começando agora falar assim, eu vou fazer o que a Renata faz. Eu vou agora ficar 3 horas, vou treinar de manhã, vou treinar à noite. Então, você pode sim dividir o seu treino, como a Renata falou, né, 1 hora de cardio, colocar a musculação. Mas entenda, emagrecimento é uma coisa, atleta é outra. Agora, hoje já como atleta, quantas horas que é seu treino hoje, mais ou menos? Atualmente... Nessa fase nova que você está vivendo agora, né? Essa fase nova tá uma maravilha, porque assim, eu não tô sofrendo. Sofri bastante no passado. Hoje em dia eu já tô mais... Olha, eu vou falar uma coisa em particular meu, né? Eu sempre estava ali te acompanhando, mas acho que lógico, eu não tinha, acho que talvez liberdade para opinar em algumas coisas, né? Mas às vezes eu achava que era muito. Né? Eu estava com um volume muito alto. Às vezes eu olhava, eu mesmo ali estava treinando, né? E às vezes eu falo assim, não sei, mas acho que é muito, né? Mas, e até eu falo para você, foi aquele dia que eu perguntei, onde que é? Que eu não entro no Instagram dele, não vejo, né, nada e tal. Porque aí eu falei assim, eu acho que é muito, né? E como você falou, né, fico feliz, né, assim, que a gente já entende que é uma pessoa que sabe o que está fazendo, porque quem já tem essa maturidade, densidade que você tem, não há necessidade, porque o músculo ele responde muito rápido, né? Ele responde muito rápido e a gente sabe que a sua alimentação, suplementação, né? Você tem os seus patrocinadores que estão aí sempre cuidando de você. Então, às vezes, o menos aí sim se torna mais, né? O mais acaba até danificando a sua fibra muscular. Então, isso é importante, gente. A gente está aqui nesse bate-papo, falando aqui sobre emagrecimento, e ela, por ser atleta, e é por isso que eu fiz agora assim, esse adendo, porque às vezes você fala, quero emagrecer. Você está parado, agora começa a querer segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, 3 horas. Quando você vê, você está com lesão, rompe uma fibra, as articulações começam a ficar doloridas, tem que diminuir a carga por conta disso. É claro que também fica grande, não é só colocar carga, existe toda uma periodização, mas é importante vocês entenderem isso aí, né? Acrescenta para mim aí, para o pessoal entender, né, que esse processo do fisiculturismo, né, também não é treinar que nem louco, né? Não, tem todo um planejamento. Para tudo, tem que ter um planejamento, seja para emagrecimento, seja para hipertrofia, tudo tem um planejamento conforme o físico da pessoa, conforme a necessidade da pessoa. Então, assim, tem fases, né? Hoje, por exemplo, eu estou numa fase off, que falam, né? Então, assim, uma fase off que você come mais, né? Você tem um pouco mais de força. Então, ali eu abuso um pouco mais do quê? Das cargas. Das cargas, perfeito. Aproveito que eu tenho um pouco mais de força, mas assim, é a carga que eu aumento mais o suficiente para eu continuar conseguindo fazer as execuções corretas, né? E principalmente não me lesionar. Não é assim, eu vou tacar, se eu levanto, por exemplo, um agachamento, 50 quilos, eu vou lá, vou duplicar, vou colocar 100 quilos. Não.
É conforme o meu limite físico também. Tudo para evitar lesões. Não é porque eu sou fisiculturista, não é porque eu tenho um volume, uma massa muscular, que eu vou lá atacar, não é assim. Muito bem colocado. Agora fala, né? Quando você já treinando na primeira fase, e aí vem assim agora, vamos competir. Como que foi essa sensação? Aí que eu falei, meu Deus, eu não acredito. Agora virou realidade. Agora virou realidade mesmo. Então, quando eu iniciei, assim, para mim foi muito mágico e foi uma sensação do que eu consegui. Que legal. Foi uma realização pessoal. Tanto é que eu recebi muito não, né? Principalmente quando eu estava gordinha. Principalmente. E não que eu recebi de profissionais. Isso Deus. Foi o pior para mim. Isso é triste, viu? Isso é Na fase que eu estava gordinha, eu falava assim, olha, tem aqui, ó, essa categoria, o wellness e tal. Você acha que eu levo, né? Que eu tenho, né, estrutura, o físico, né? O meu perfil eu acho que... Aí eu ficava, puxa vida. E, inclusive também a parte da barriguinha, né? Que o pessoal pergunta muito, né? E a barriga, como é que você fez? Que eu tinha aquelas 3 dobras aqui, um colchãozinho, parecia. E aí eu mostrei até, eu falei assim, vocês acham que só com cirurgia isso aqui? Só, não tem jeito. Aí eu, puxa vida, então não tenho mais jeito pra nada, não posso competir. Claro que eu não tenho nada contra, né? Sim, processo cirúrgico. Sim. Mas eu falei assim, poxa vida, então não tem mais jeito, né? Eu não posso competir. Eu só vou conseguir um físico se eu passar por processo cirúrgico, sim, tudo que não sei o quê. Então... Sim, mas eu falo para você, uma das coisas que me chamou a atenção de você, além dessa sua história, a gente trazer para mostrar essa realidade, tipo assim, é possível, sim, sem cirurgia. É possível. Né? Porque senão a gente vai sempre, como você falou, também não tenho nada contra. Exatamente. Né? A pessoa fazer cirurgia. Casos que é caso de saúde mesmo, né? Que precisa. Mas se a gente fica sempre reforçando que, mas só com a cirurgia, então a pessoa já fica assim, então eu não tenho dinheiro, então nem emagrecer eu vou, né? Porque a pessoa diz, não tenho dinheiro. E isso que é legal, né? Sim. Você conseguiu. Né? E outra, por mais que as pessoas tentaram te desmotivar, você não desistiu. E isso que é mais importante. Né? Você tem que fazer o quê? Absorver aquilo que vai somar. Exatamente, aquilo que vai te agregar. Crítica é bom? Exatamente. É bom, ok. Mas tem que saber filtrar o que é para você, para tua vida, e o que é só para te parar. Quando eu resolvi fazer boxe, eu estava com 13 anos, que ainda eu era obeso, né? E eu ouvi as mesmas coisas. Você vai ser o saco de pancada. Né? E eu falei assim, beleza, né? E quando o pessoal me viu ali no ringue, lutando, né? A pessoa fala, pô, Apolo, caramba, hein? E aí, né, como hoje você se tornou uma inspiração para várias pessoas, até para mães colocar filho para treinar, sim, né? E isso hoje usa ao meu favor, né? Quando alguém fala assim, é possível? Eu falo, eu era obeso, eu era gordo, né? Mas nunca, como você falou, eu filtrava, mas assim, o principal é você acreditar no seu sonho. Você tem que acreditar no seu sonho. É importante, sim, né? Você ouvir. O que é triste ser de profissionais, né? Que às vezes você fala, vou ouvir mais uma pessoa, mais 2 pessoas, e a pessoa vai lá e te fala, né? Que não. E qual foi o seu primeiro campeonato? Você lembra? Então, o meu primeiro campeonato foi numa federação que é uma federação amadora. Eles falam que é amadora porque hoje em dia tem federações que elas te levam para o profissional, para ser um atleta profissional. Então eu comecei nessa federação amadora, que é a SPFF, né? E está crescendo bastante também. Mas ali fiz a minha estreia toda e depois eu falei assim, não, eu quero ser um atleta profissional. Que bacana. Então deixa eu te perguntar, então hoje você está numa federação que é a NPC. E por que explica um pouquinho mais, né? O que é essa federação da NPC? Certo. Então, essa federação é uma federação que ela te leva para o profissional, para você ser um atleta profissional. Você entra ali, né, nas disputas amador, né? Então, até você conseguir esse cartão profissional, que é, vamos dizer, por exemplo, um advogado, né? Certo. Faz o direito. Sim, e ele precisa daquela carteirinha da OAB. Então, até ali ela não é o profissional da área. No meu caso, a mesma coisa. Até nós, né? Educador físico. Sim. Enquanto não tiver, né, o CREF, você ainda não pode ali atuar. No nosso caso,
nós podemos competir em várias competições amadoras, continuar competindo nessa mesma federação que tem a parte dos atletas amadores, mas se você quer ser um atleta profissional, você tem que participar dessas disputas que valem o cartão profissional. Que bacana. Isso. Pessoal, então é o seguinte, ó, vocês viram aí que a gente falou do emagrecimento, falamos desse processo. Agora, vocês vão assistir um pouco, né, da Renata aí, um pouco do como que é a apresentação dela, esse esporte que eu também gosto e vejo que precisa ser valorizado e apresentado para muita gente aí. Olha só que gostoso. Turn to the right. Bacana, né, gente? Vocês vendo aí a Renata, já aí no palco, né? Ó, da obesidade para os palcos, né? Exatamente. E você vê que às vezes é um processo, até porque o primeiro passo era emagrecer. E não estava nem, talvez, na história, por mais que você tinha sonho, né? Quero emagrecer primeiro, aí depois vem o palco. Mas o que eu acho legal é que você levou tudo a sério, né? Sim. Tanto o emagrecimento como a parte de atleta. Então, gente, isso é muito legal. Agora, esse esporte, que é o fisiculturismo, é barato? Nada. Não é não? É um esporte caro. É caro? É caro. Você tem que investir muito ali, ó. É por amor. Até você se tornar um atleta profissional, que também tem que continuar investindo, é bastante investimento. Vai muito dinheiro. Muito, né? Muito. E a disciplina, até porque tendo alimentação, suplementação também, né? Exatamente. Agora, então, patrocinador. Agora você que já começou, já veio o patrocinador? Foi assim? Você já começou a treinar e veio o patrocinador? Não é assim tão fácil. Não é fácil, não? Não é assim tão fácil. Tanto é que tem pessoas, às vezes, que me chamam ali no Instagram e falam, nossa, Renata, eu quero começar a competir, e aí eu vou ter vários patrocinadores, não sei o que. Eu falo, calma, não é assim. É o mais difícil, é o patrocínio. E isso é importante, gente, porque assim, ó, o que a Rê falou, às vezes as pessoas, na época que eu também competia, demorei mais de 10 anos para conseguir um patrocinador, né? Depois consegui outros que me deram um apoio, mas se você achar que assim, eu vou começar a competir e já vou ter um patrocinador. Não é assim, nós estamos num país que primeiro você mostra porque veio, você mostra o seu valor, aí depois eles falam, pô, agora vale a pena, eu vou começar a investir, né? E às vezes começa a investir pouco, né? Aí quando você fala assim, agora eu posso até exigir, mas demora um pouquinho isso aí. Então é legal sonhar. Quem é hoje assim um patrocinador, você pode dizer que é fundamental nesse seu processo de preparação, suplementação, quem é? Então, tem alguns patrocinadores que fazem toda a diferença, né, na minha carreira, que me ajuda e muito. Mas hoje eu tô aqui, né, fardadinha pela Unique Pharma, que faz toda a diferença, né? Legal. Eles me patrocinam. Com manipulados, que é muito importante para a saúde, né? Cuidar da saúde de dentro para fora. Manipulados é vitaminas, é tudo que é essencial para uma pessoa comum e para uma pessoa que é atleta, seja de qualquer modalidade, né? Suplementação de manipulados, vitaminas essenciais. Show. Então eles trabalham com tudo, tanto para parte de saúde, né? Farmácia normal, quanto para beleza e quanto para atletas de alto rendimento. Caramba, de todos os esportes. E você falou uma coisa que é importante, né? De dentro para fora. Porque a gente, às vezes, olha, né? Ai, que cor bonito, que braço bonito, né? Mas se você por dentro não saber como tá, aí quando vem os problemas, vem grande. Então, é importante, gente, você entender isso. Eu quero fazer suplementação, como a Rê falou, tem que ter um médico, né? Tem que ter acompanhamento com o nutricionista. Se não for um personal, mas uma assessoria que possa ali estar te orientando, para que você consiga alcançar seu objetivo, mas principalmente com saúde. E as pessoas que estiverem, de repente, interessadas em querer esse manipulado dos seus patrocinadores, consegue um desconto? Tem um diferencial? Consegue, como que faz para ter esse desconto aí? Consegue, só usar o meu cupom, que é Renata10 ou Rovai10, que você vai conseguir o seu desconto ali no site da Unique Pharma. E ela trabalha com todos os tipos de manipulados, já tem a linha deles, né? Lá no site disponível, como você pode também enviar a sua receita. Que legal. Repete de novo aí, a gente vai colocar aqui para o pessoal ver. Como que é? O meu cupom de desconto na Unique Pharma é Rovai10 ou Renata10. Pode usar, que você vai ter um desconto bacana ali no que é melhor em manipulados. Show de bola. Então aproveita aí, ó. Tá aqui, né? Foi colocado aqui. Já anota aí para você
começar a treinar e suplementar da maneira certa. Rê, a pergunta que eu quero fazer agora aqui para você. Você foi para fora competir, Sim. né? Competiu lá fora, depois voltou a competir aqui dentro, né? Como que foi esse processo? Por que lá fora, depois aqui dentro? Explica para mim. Bom, foi assim, unir o útil ao agradável, né? Nunca tinha viajado para fora, né? E aí foi uma primeira viagem internacional e já aproveitei para competir. Na verdade, o foco principal era competir mesmo, né? Certo. Então a gente só já uniu os dois e fui competir lá fora. Bom, eu fui competir fora pelo mesmo motivo aqui, né? Tentar o profissional. Tive uma oportunidade de estar indo viajar e participar de uma disputa lá, que era o Euro Champions, né? Da mesma federação, NPC, só que da Europa. E aí eu fui lá para a Espanha, para Alicante, para participar desse campeonato que é bem conhecido lá. Vamos dizer, por exemplo, é o mesmo peso de um Olímpia aqui, de um Arnold aqui. Que bacana. Né? Para quem atualmente está acompanhando essa parte do fisiculturismo, acho que se eu falar Arnold e Olímpia vai conhecer mais, né? O peso da competição. Sim, verdade. E aí eu fui para tentar essa disputa do Procard lá. Mas é aquilo, né? É 100% de chances de ganhar, 100% de chances de perder. Então a gente tem que sair ciente de que é os riscos que você corre. E aí eu fui, né? Infelizmente não deu lá, né? O profissional, mas foi uma experiência incrível. Eu, assim, amei tudo, conhecer o país, conhecer outra cultura. A competição lá foi muito bacana, um show muito bacana também. E aí, em seguida, voltei para cá. Claro que o atleta tem que ter aquela... saber ganhar e perder. Mas, naquele momento, acabou que eu fiquei meio que... Eu depositei muita expectativa além do que era para depositar, né? E tirei um pouquinho os pés do chão e acabou meio que eu fiquei com um balde de água fria, né? E desanimei tudo. Mas, graças a Deus, eu tive o apoio, né, de pessoas que estão ali torcendo por mim e falaram assim, ó, quer saber de uma coisa? Qual é o último campeonato que tem lá no Brasil? Dá tempo ainda? Eu falei, dá tempo. Uma disputa profissional? Dá tempo. Então, você vai, né, erguer a cabeça e vai tentar. E olha, foi assim incrível, porque foi um campeonato que eu fui sem intenções nenhuma, né? Até porque eu acabei saindo da dieta lá, até chegar aqui também. Teve um problema com o voo de retenção, que eu fiquei enorme, retida. Nossa. Muito. Eu era água pura. Você balançava, assim, tremia. É incrível. Eu enchei tanto que eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus, será que parou um rim, alguma coisa? Porque tava feio o negócio, né? Caramba. E aí eu tive o quê? Uma semana para tentar reverter a situação e competir. Que legal. E eu falei, não vai dar certo. Falei, não vai dar certo. As pessoas ali, vai dar certo, Renata, confia. Aí eu liguei a chavinha de novo, eu falei, peraí, eu vim lá atrás, né? Cheia de não. Cheguei até aqui e eu vou desistir, eu vou desacreditar de mim mesma. Como assim? Né? Pensando em parar, pensando em desistir, desanimada. Eu falei, não, eu vou. Só que assim, vou pé no chão. Aí ganhei minha categoria lá. Foi assim, algo inacreditável, inesperado. Ganhei minha categoria lá. Que bacana. Só não peguei ainda o profissional, porque é tudo no tempo de Deus. Amém. Deus sabe, né? Quando as coisas têm que acontecer na nossa vida. Mas só foi aquilo lá, o que eu comentei, né? Que às vezes a gente quer passar, né, na frente das coisas, antecipar. E aí que tá, Deus deixa ali. Vai lá, meu filho. Vai lá, tenta ficar antecipando com as suas mãos. Mas eu acredito que isso também te fortaleceu, né? Muito. Fortaleceu, porque aí você tirou aquela vontade que era, viu a realidade, né? Eu acho que faz parte do atleta. Isso também é importante a gente comentar, porque a gente fala assim, o atleta não fica, às vezes, entre aspas, desmotivado. Muito fica, né? Porque você... são dias de dor, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Porque você acorda cedo, você tem que treinar. É não para você mesmo, né? Vai numa festa, todo mundo comendo aquele bolo, comendo aquela torta, e você não. Leva a marmitinha. O não e dentro sim. E às vezes a gente acaba se frustrando. Mas o mais importante que você falou, né? Poxa, você recebeu tanto não, né? E você mesmo vai dar não para você? Não, de jeito nenhum. Vamos continuar na torcida. Então eu quero agora aqui, né, para a gente poder encerrar esse bate-papo gostoso, qual seria assim a dica, né, ou um conselho que você deixaria para quem quer emagrecer primeiro? Certo, para quem quer emagrecer, vamos lá. Para você que quer emagrecer, primeiro de tudo, se olhe no espelho com amor.
Independente de qualquer coisa. Ah, Renata, mas eu não tô feliz com o que eu tô vendo. Não importa. Se olhe pro espelho com amor, por quê? A partir daquele momento você vai enxergar que você precisa cuidar de você mesmo. Porque às vezes a gente cuida de todo mundo e não cuida de você mesmo. Verdade. Então tá, se olhou com amor, vamos pro caminho certo. Procurar um profissional. O profissional do seu lado para te acompanhar é o principal. Não adianta você tentar acatar dieta de internet, dieta da lua, dieta de não sei o quê. Perfeito. Pode até funcionar. Você pode tentar, né? Funcionou, emagreci ali 2, 3, 4 quilos, mas e ali? Ficou ali, estacionou. Por quê? Exatamente. Porque não tem uma estratégia. Então não adianta a gente querer passar na frente das coisas e você não saber fazer, Sim. que acaba até piorando a situação, até vindo até um problema de saúde junto. Então, assim, quer emagrecer? Procure ajuda de um profissional. Marca um nutricionista. Isso é fato. Procura, se não tem condições financeiras de pagar um personal trainer, mas segue ali todas as academias, tem um instrutor, tem um professor ali que vai te orientar em tudo. Então, assim, não faça sozinho. Sempre tem que ter ajuda de um profissional. E o que você colocou aqui, vou aqui já deixar para vocês o convite, né? Aqui no meu canal, Treinador Apolo, nós temos esse entretenimento que nós estamos começando, onde você tem o Treinador Apolo News, onde eu estou levando justamente esses conteúdos. Já postei aqui sobre o que é a diferença de perda de peso. Quando a gente fala do perder peso. Perder peso não é emagrecimento, né? Então a gente tem que entender, porque senão a frustração também vem aí, Rê. A pessoa fala, eu perdi 2, 3 quilos, agora não estou perdendo mais. Mas lembre-se, se você está treinando, há um processo também de ganho de massa. Sim. Mas eu já expliquei no detalhe. Então, já tem a matéria aí e outras matérias que eu estou postando para você não ter dúvida. Aqui eu tenho certeza que no meu canal vai ter esse entendimento, o Apolo Cast, o treinador Apolo News, treino com especialista, que são as dicas de treino na prática que eu vou estar fazendo com você. Então é importante aqui, eu estou só endossando aquilo que a Rê está falando, para que às vezes não fica só na palavra que a gente quer, quer vender, né? A gente que é profissional, eu sou treinador, já fiz o convite, como a Rê falou assim, eu preciso de uma assessoria, de um personal, né? Entre em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer também de te ajudar. Agora, e a dica para quem, depende de falou assim, nossa, eu também tive esse sonho de ser fisiculturista. Por onde eu começo? Qual que é a dica que você deixa aí? Bom, por onde começar? Vamos lá. Não é fácil, né? É mais difícil. É mais difícil. Bom, por onde começar, novamente, precisa de um acompanhamento, precisa de um treinador que é voltado para aquele esporte, né? Exatamente. Que trabalhe com o físico do fisiculturista, né? Tem vários tipos de físicos, né? Tem o físico do jogador de futebol, que já é uma modalidade, um treinamento diferente, porque você como treinador sabe que para cada atleta tem um treinamento diferente. Você sabe que então, eu mesmo, eu aceitei um desafio, que para mim é porque eu sempre treinei atletas de luta, né? Como eu até comentei com vocês, sempre vim com atletas de luta. Lógico, emagrecimento a gente trabalha constantemente, mas aceitei um desafio que é meu filho, né? O Kaique tá aí com 22 anos, ele ainda falou para mim semana passada, de surpresa, pai, eu quero subir ano que vem, eu quero, né, tá no palco. Eu falei, tá, legal. Não, e aí? Eu falei, não, deixa comigo, né? Quer dizer, eu falei, deixa comigo, mas tipo assim, eu vou ter que estudar tudo de novo, né? Porque se eu falar para você, eu domino, não. Né? Conheço talvez 1/3 daquilo que os grandes treinadores... porque aí entra os detalhes, né? Para colocar o físico dele, né? no que ele escolheu. Exatamente, mas é o que você falou, né? Para mim vai ser um desafio muito grande, mas claro, como eu já falei para ele, eu vou pedir auxílio de outros amigos que já treinaram, já prepararam outros, para mim também não prejudicar, né, a preparação física dele. Então isso é fundamental, o que você falou. Isso, é fundamental. Bom, e é isso, gente. É escolher a categoria também, né? Mas, assim, também tem muito aquele ditado, né? Mas dá para a pessoa, tipo, começar a treinar sem ter a certeza qual categoria ou ela já tem que ter definido essa categoria? Não. Você pode fazer o quê? Que nem eu fiz assim. Eu escolhi a categoria, já sou apaixonada por aquela categoria. Mas também tem um ditado no fisiculturismo que fala, não é a categoria que você escolhe, é a categoria que escolhe você. Tanto é que eu tenho um histórico de luta contra mim mesma, porque eu tenho um pezinho muito ali na categoria da Woman's Physique, que é o último, vamos dizer assim, a última categoria que é o físico mais forte. Mais forte. Então, por muitos anos, hoje, o treinador que eu estou, o coach que eu estou, ele sabe lidar com isso, me manter
no padrão, na categoria, mas eu briguei muito, lutei muito contra a genética de ser gigantesca, de ficar enorme. Teve uma fase que eu fiquei enorme, muito musculosa, e eu saí da categoria e eu não me via assim. Não me via. Porque você queria, era algo... Eu queria mais. Não fazia parte da categoria, mas fazia bem para você. Mas para quem é atleta tem que ter essa... Tem os dois pesos. Você escolher a categoria, mas também tem aquele porém. Será que o seu físico é dessa categoria? Eu consegui me manter nela, na que eu escolhi. Consegui me encaixar, me manter, mas foi bastante sofrido. E você com essa experiência, né? Um pouco nós estamos conversando até um pouco nos bastidores. Qual conselho você daria assim? E quem escolher? Quem seria o atleta? Como escolher o coach certo? Que maneira que eu vou investigar esse cara, né? Que nem, eu já falo, né? Eu não sou, hoje eu, nessa área, falo assim, eu sou não. Por isso que eu falei, filho, eu vou aceitar porque é meu filho, eu quero aprender, né? Quero, quem sabe, cuidar de outros, né? Mas eu já estou sendo sincero, né? A pessoa chega para mim e diz, eu quero você. Eu falo assim, eu já sou experiente. Né? E a gente sabe que às vezes tem pessoas que vai falar que mas às vezes não é, né? Então, por onde eu vou? Como investigar? Saber se pergunta para outras pessoas. Qual que seria o conselho que você daria? Olha, é uma pergunta bem complexa, bem difícil, né? O nosso esporte está crescendo muito, o fisiculturismo, e está tendo muito acesso, graças também à internet, né? Hoje em dia, que está assim, todo mundo tem acesso praticamente. Então, cresceu muito o nosso esporte. Então, hoje em dia, tem muita formação boa, muitas faculdades aí que tá dando essa especialização em bodybuilder, né? Então, show. O pessoal mesmo que, por exemplo, você que está indo agora por conta do seu filho, conhecendo um pouco mais de perto, já conhece, mas indo para se especializar, tem muitos cursos bons, né? E como qualquer área, como qualquer esporte, né? Tem profissionais e profissionais excelentes, né? Tem muito profissional bom. Agora, assim, para falar assim, como você vai escolher, acompanhar a história. Eu acho que a história daquela pessoa ali é a referência, né? Ver a referência dela no esporte, os atletas dela, né? E acho que é o principal, você pesquisar. Né? Eu cutuquei, mas vou ajudar nessa resposta. O que a gente falou é exatamente isso, né? A gente fala que contra, às vezes, os resultados, né? E às vezes, acho que a gente fala, né? Quem indica e pode ali confirmar, porque teve a experiência, conviveu com a pessoa, viu os resultados, não tem coisa melhor, né? Por mais que eu possa falar assim, não, eu sou bom. Não, o que vai provar que eu sou bom são os meus resultados, são os meus clientes, são as pessoas que já passaram comigo. Então tenha cautela. E aí onde que você vai, tipo, é pelo preço? Não, vai pela qualidade. Pelo preço jamais. Vai pela qualidade, porque às vezes a pessoa pode falar assim, eu vou te cobrar X. Aí você fala, que bacana, que legal. Né? E te manda um monte de foto. Foto qualquer um manda. Então procura realmente investigar e saber da onde veio. Eu só tenho que agradecer. Eu acho que abrimos com chave de ouro esse Apollo Cash, né? 2023 começando forte aí com você. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. E vamos muito honrada. Aí tá na sua torcida desse ano aí. Obrigada. Bastante 2023 sucesso. Promete. Gente, fica aí os nossos abraços, nossos beijos para todos que estão aí acompanhando. Esse é o nosso primeiro Apollo Cast. Fique ligadinho que vem muito mais ainda por esse ano. E é isso aí. Foi um prazer. Fique com Deus. Amém.